Olá, meus amores. Então, como é que vocês estão? Espero que bem. Então, venho-vos gravar mais um áudio. E, portanto, hoje vou querer falar com vocês um bocadinho sobre o meu percurso de vida, um pouco até hoje. Não liguem ao barulho de fundo, eu estou a fazer o jantar. Se ouvirem qualquer coisa, já sabem. Eu não vou fazer podcasts daqueles perfeitinhos. Vai haver aqui muitas emoções, vai haver aqui cotidiano por detrás. Portanto, liguem bem os vossos fones, liguem bem o som e estejam bem atentos àquilo que eu vou falar, tá bom? Portanto, para vos dizer então que para quem não me conhece, porque sei que há várias pessoas que me vão ouvir que não me conhecem de lado nenhum, outras que já me acompanham nas redes sociais há algum tempo, mas para quem não me conhece, portanto, eu sou a Marina, conhecida por Ina, já tinha feito a apresentação, assim, um resuminho, em breve, mas agora para vos explicar então no contexto, eu nasci em França, sou filha de imigrantes portugueses, e os meus pais, quando eu tinha cerca de 6 anos e meio, 6 anos e qualquer coisa, decidiram voltar para Portugal. Na altura era suposto ser definitivamente, portanto o que aconteceu foi que os meus pais decidiram, porque tinham construído a casa e portanto já não se viam a viver aqui, já estavam um pouco exaustos, vamos dizer, de viver aqui, e decidiram então emigrar de novo, ou seja, voltar para o país. E eu nessa altura tinha 6 anos e meio. Foi uma altura bastante complexa. Foi uma altura em que eu me senti perdida e um pouco revoltada até há bem poucos anos atrás, porque foi no sentido de tenho a minha família toda aqui, o que é que eu vou fazer para lá? Não tenho amiguinhos, porque eu tinha feito amiguinhos na escola. Então, aquele sentimento de não tens escolha, tens que ir, vamos lá. Mas, no fundo, também acabei por não ser assim tão bem aceite quando cheguei lá no sentido de Portugal, a aldeia dos meus pais, mas isso é outro tema, e se vocês quiserem eu até posso falar um pouco mais sobre isso aqui para vocês, mas basicamente foi uma ida, uma decisão dos meus pais e que toda a minha infância, adolescência e mesmo até eu voltar para a França foi do tipo, eu quero voltar, eu quero saber o que é a França, e portanto aconteceu. Portanto eu fiz os meus estudos, trabalhei ainda um ano em Portugal, porque acabei por abandonar um pouco os estudos, andei perdida pelo caminho a fazer várias formações, vários cursos, acabei por depois ir trabalhar, porque não dá para andar sempre a estudar. Os meus pais também se cansaram um pouco e eu compreendo, hoje em dia dou valor e tive sorte dos meus pais me darem sempre o que eu precisava, e de me perguntarem sempre o que é que eu queria e de me deixarem fazer à minha vontade, mas no fundo eu andava mesmo muito perdida. Hoje em dia sei o porquê. Naquela altura andava mesmo perdida e não sabia o porquê, não sabia o que queria fazer, etc. E portanto isso tudo fez com que eu acabasse por abandonar a escola, acabei por ir trabalhar durante um ano e depois acabei por decidir finalmente
pegar nas minhas malinhas, nas minhas coisinhas e emigrar e voltar ao país onde nasci, para realmente tirar a curiosidade, aquela curiosidade que tinha desde sempre de voltar, de saber como é que era, porque eu via toda a gente a ir para Portugal passar férias, mas não tinha ideia de como é que seria viver aqui. Cheguei a vir cá várias vezes antes de vir para viver de férias, e na minha cabeça de criança e adolescente as coisas aqui eram diferentes, as coisas aqui, pronto, eram um pouco diferentes e não era uma vida tão pesada, tão cansativa, porque eu via em Portugal que tinha que se trabalhar duro para ter alguma coisa, e eu pensei que Paris seria diferente. Ignorância, não é? E portanto foi o que aconteceu. Então eu vi dos meus próprios olhos, fiz a minha própria experiência e cá estou há 10 anos e sei o que custa emigrar. Sei o que é sentir saudade, sei o que é trabalhar duro, sei o que é ter que fazer horas e horas e enfim, ter uma vida de imigrante não é fácil, porque depois tu és... eu, no meu caso, por exemplo, sinto-me imigrante tanto aqui como em Portugal, porque no fundo as pessoas lá dizem: tu nasceste em França, és francesa, mas não, eu escolhi ser portuguesa. E aqui em França, vê-me como uma portuguesa, porque eu nasci cá, mas sou filha de portugueses e, portanto, como nunca pedi a nacionalidade francesa, para eles sou portuguesa e, portanto, é assim, nós somos estrangeiros, imigrantes nos dois países, e é o que faz que muitas das vezes somos um pouco colocados de parte, não é? E isso é um bocado chato, mas não tirando, é claro, toda a magia que tem França e o facto de emigrar, porque no fundo nós vemos o lado um pouco triste de emigrar, porque as pessoas imigram no sentido de não têm escolha, têm que fazer melhor pela vida, etc. No meu caso não foi esse o caso, foi mesmo uma escolha. Eu na altura, quando eu emigrei, tinha tudo, tinha o meu namorado, tinha casa, tinha trabalho, estava numa boa situação, e foi por causa de eu estar de baixa médica que eu decidi isso. Eu disse: vou para a França e depois logo se vê. Se realmente eu vir que arranjo trabalho, eu fico. Mas era naquela do tipo: vou tirar uns dias para mim, vou pensar na minha vida, porque estou de baixa médica e não intencionava voltar àquele trabalho, porque eu trabalhava numa fábrica de cordas de pesca, uma fábrica de cordas, e esse lugar, para mim, se eu continuasse lá, eu teria que ser operada mais vezes, enfim, teria as suas consequências para a minha saúde, e portanto eu abandonei também o cargo e fui à aventura, mesmo deixando mesmo deixando a minha atualidade presente ali, que era forte, não é? Porque eu tinha um trabalho, tinha uma casa, tinha um namorado, estava bem, mas decidi assim e foi assim, e pronto. E portanto cá estou eu, 10 anos após. Foi em 2012 que eu emigrei. E portanto em 2022 fez exatamente 10 anos em outubro, se é que não estou em erro. Não sei o dia, é engraçado, eu não sei o dia, não marquei esse dia, mas foi em outubro de 2012 que eu emigrei, e foi nessa altura que decidi que ia mudar a minha vida, que realmente ia concretizar um dos meus desejos desde sempre: voltar
para a França, voltar a ver o que era a França, voltar a sentir, porque eu era muito miúda e eu não sabia, eu tinha a ideia que, pronto, que era um país diferente, que era uma coisa muito... E depois é assim, as pessoas que vêm cá de férias e que são turistas acabam por ser pessoas que romantizam muito Paris, sobretudo, não é? É lindo, é bonito, é diferente, é mágico, é isto, é aquilo, mas eu não tinha opinião de pessoas que trabalhavam cá, que eram imigrantes, entendem? Portanto, foi mesmo complexo. Eu espero que vocês me estejam a ouvir. Foi mesmo complexo depois perceber que realmente a vida aqui era completamente diferente. E, portanto, foi isso que aconteceu. Mas não é assim uma coisa... A gente, se quer fazer mesmo pela vida, tem que ir à luta. E, portanto, foi o que me aconteceu. Eu tive a sorte de ter cá familiares que me acolheram, que me deram casa, que me ajudaram a encontrar alguns trabalhos. Pronto, e acabei por me instalar e acabei por seguir em frente. Mas, claro, há pessoas que não têm nada disso e que têm que vir e que lutar sozinhos e fazer tudo por si próprios, não sabendo a língua, porque também é aí, eu também já sabia as bases da língua e, portanto, é isso. Eu estou a falar mais em pormenor da minha imigração, mas não esquecendo que a base deste vídeo era falar sobre o meu percurso até agora e não muito aprofundado. Portanto, se vocês realmente quiserem que eu fale da parte da imigração, de como foi, o que é que eu fiz, etc., mesmo a nível de trabalho, de amizades, etc., eu vou falar sobre isso, mas para já vou então passar à frente, tá bom? Então, o que acontece é que realmente eu vim, eu adaptei-me e no conjunto de tudo encontrei trabalho e por consequência casa e acabei por esperar durante 2 anos que o meu namorado se decidisse para vir ter comigo, que atualmente é o meu marido. E portanto correu tudo bem, graças a Deus. Foi difícil, mas conseguimos e portanto acabamos por nos unir aqui. E o que aconteceu foi que, pronto, os trabalhos de cada um, depois acabamos por decidir trabalhar juntos. E atualmente, portanto, estamos à espera de um bebê. E, portanto, é este o meu percurso. E durante esse percurso houve sempre muitas questões. Sempre muitas questões no sentido de volto para lá, fico cá, sempre, até hoje. E, portanto, ainda há vamos dizer, uma mistura de sentimentos em relação ao facto de estar cá. Eu gosto de estar cá, gosto de muitas coisas de cá, tenho cá muita família, mas no fundo estou com ideias de voltar. Aliás, no entretanto já conseguimos concretizar um dos nossos sonhos, foi comprar casa e portanto está nos planos voltar. Agora quando, também não sei, porque lá está, estou à espera de um bebê, ainda vamos ver como é que corre, cruzemos os dedos para que não seja muito demorado, que consigamos ir o mais rápido possível para podermos ter o nosso cantinho, a nossa vida. Depois em relação profissional, ainda não sabemos como é que se vai passar, é claro que ainda não temos grandes planos, porque já pensámos assim por alto, mas não é uma coisa assim escrita no papel, não é? Portanto, ainda tem muitas coisas por vir e, portanto, o nosso cotidiano, o nosso dia-a-dia tem sido isto. Para vos dizer então também que, no entretanto,
Portanto, eu descobri que era diabética antes de vir para a França, e na altura em que vim para a França comecei a ser seguida aqui medicalmente, não é? E portanto acabei por ser seguida de maneira diferente, acabei por ter aprendizagens diferentes, porque a medicina aqui, ou pelo menos a formação dos médicos aqui, é diferente da que é em Portugal, porque havia muitos médicos lá que viam os diabetes de outra maneira. Portanto, sei que é por todo lado um pouco diferente. Pode ser diferente de médico para médico na mesma zona, mas eu estou a falar no meu caso específico dos médicos em Portugal que vi e dos médicos em França que tenho visto até hoje, que a formação deles não é a mesma, a maneira deles verem os diabetes também não. E, portanto, eu tenho vivido com os diabetes durante estes anos todos, também já faz 10, 11 anos que os tenho, e, portanto, nem sempre é fácil. Mas pronto, para vos resumir, então, basicamente, o meu percurso até hoje é este. Eu vou, então, preparar áudios para cada tópico: trabalho, diabetes, gravidez, imigração. Posso falar um bocadinho de tudo. Espero que tenham gostado deste áudio. Se fui um pouco confusa, peço desculpa, mas é mesmo para vocês entenderem o que eu vivi, o que eu consegui, o que eu passei, e que na vida, apesar da gente às vezes ter imaginações, ideias, sonhos, nem sempre tudo é como a gente acha que é, e é normal que haja altos e baixos, coisas boas e coisas menos boas, faz parte da vida em si. E portanto, o que eu quero passar nesta mensagem de áudio é que nunca julgues nada, nem ninguém, sem passares lá. Nunca penses que estás só, porque não estás. E, sobretudo, se realmente acreditas, vai em frente. Leva tudo na frente, por mais que te custe, mas leva tudo em frente. É esta a mensagem que eu quero passar, porque no fundo é uma globalidade de sentimentos. É coisas boas, é coisas más, é coisas inexplicáveis, é momentos, é histórias, enfim. E no fundo, quando tu passas por elas, tu não acreditas, tu perdes as forças. Quando passas por elas, tu vives as coisas, mas no fundo não tens mesmo aquela noção do que realmente estás a passar. E mais tarde, quando olhas para trás, e é isso que tu tens que ver, é o que tu já passaste e não aquilo que tu ainda tens que passar. É sobretudo isso, é sobretudo dizer-te que foste capaz até agora e serás capaz daqui para a frente. Não olhar para trás como uma coisa do passado, tenho saudades, eu poderia ter feito isto, eu poderia ter dito aquilo. Não, o passado é para olhar no sentido de eu fiz, eu fui capaz, poderia ter feito melhor talvez, mas eu estou aqui é porque consegui. E portanto vamos em frente. E é isso que temos que ter em conta, tá bom? Portanto, olhem, um beijinho muito grande e até ao próximo áudio. Beijinho.